Hoje o assunto é quente. Parece que o cerco está realmente se fechando para o líder venezuelano Nicolás Maduro. A gente está vendo uma pressão militar e sanções econômicas que estão sufocando o regime dele e os dias no poder parecem contados. Mas o que realmente deu start nessa contagem regressiva foi um acontecimento que, sério, parece coisa de filme de espionagem. Vamos mergulhar nessa história. Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui do cenário mundial. E se você gosta de entender a fundo a geopolítica, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Olha só o peso dessa declaração. Essas são as palavras do cara que liderou a fuga da maior inimiga do Maduro. E essa comparação com a extração do chá do Irã já dá o tom do drama, né? Não foi só uma fugazinha, foi uma operação de resgate que balançou as estruturas do chavismo e mandou um recado bem claro de que o jogo mudou de patamar. E o nome da operação? Dinamite Dourada. Parece até nome de filme de Hollywood, né? Essa foi a missão para resgatar uma das líderes mais importantes da oposição, a Maria Corina Machado, e garantir que ela chegasse em Oslo para receber nada menos que o Prêmio Nobel da Paz. Mas a pergunta é, como exatamente eles conseguiram essa proeza? A jornada foi, assim, de tirar o fôlego. Imagina a cena. A Machado sai de um esconderijo, em Caracas, disfarçada, e vai para o litoral. A viagem pelo mar foi um verdadeiro pesadelo. Um dos barcos quebrou, o que causou um atraso de 12 horas. Quando finalmente conseguiram sair, enfrentaram ondas gigantes de 3 metros e ficaram à deriva por horas. O momento mais tenso foi encontrar o barco de resgate no meio da escuridão total, usando só as luzes dos celulares para se acharem. Quando finalmente chegaram em Curaçao, um jato particular já estava esperando para levar ela para Oslo. Foi uma operação que envolveu vários países e uma coragem absurda. Mas por que essa fuga toda, tão dramática, foi necessária? Bom, é porque as paredes estão se fechando em volta do Maduro. A pressão de fora, principalmente dos Estados Unidos, chegou num nível que a gente nunca viu antes, combinando um poder militar gigantesco com o estrangulamento econômico. E o que é mais curioso aqui é o contraste. De um lado, você tem os Estados Unidos mobilizando 15 mil soldados para o Caribe, colocando caças F-35 de prontidão e ameaçando ataques diretos. Do outro lado, qual é a resposta pública do Maduro? Ele aparece assobiando "Don't worry, be happy". É uma tentativa, claro, de passar uma imagem de calma, mas que para muita gente soa mais como um gesto de desespero, sabe? Enquanto o circo está pegando fogo. E essa ameaça militar não é nenhum blefe. A força mobilizada é impressionante. Caças de última geração, aviões de guerra eletrônica para bagunçar as defesas, helicópteros de resgate e até aviões-tanque, que servem para dar suporte a bombardeiros. É um aparato completo, prontinho para impor um bloqueio ou até mesmo para ataques terrestres. O recado é bem claro. E além da pressão militar, veio o golpe no bolso. A apreensão do navio petroleiro Skipper foi um golpe duríssimo. A gente está falando de 2 milhões de barris de petróleo. Para se ter uma ideia, é o suficiente para abastecer um país como a Espanha por um dia inteiro. Essa carga está vindo para Cuba, e a perda dela não só aperta o cinto no Maduro, mas também do seu principal parceiro na região. A Venezuela, claro, gritou que foi um ato de pirataria, mas para Washington foi só mais uma jogada estratégica no tabuleiro. Bom, com essa pressão toda, a saída do poder parece ser o caminho mais lógico. E aí que a gente entra na questão financeira. Por que o Maduro ainda teria alguma carta na manga para fugir? A resposta está num paraquedas dourado, um paraquedas construído com bilhões e bilhões de dólares. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que um país arriscaria a própria reputação para dar abrigo para um líder como Maduro? A resposta, como quase sempre na vida, é uma só: dinheiro. Muito, mas muito dinheiro. 56 bilhões de dólares. É um número tão grande que é até difícil de visualizar. Segundo as estimativas, foi essa quantia que simplesmente sumiu dos cofres da Venezuela durante o governo do Hugo Chávez. Para a gente ter uma dimensão, isso é o PIB inteiro de um país como a Tunísia. É uma escala de corrupção que literalmente criou uma nova classe de bilionários. E essa tabela mostra um pouco do rastro desse dinheiro. A filha do Chávez com uma fortuna pessoal de mais de 4 bilhões de dólares. O próprio Maduro, com mais de 700 milhões em bens que já foram apreendidos. E a lista vai longe, com figuras do alto escalão como Diosdado Cabello e esquemas na estatal de petróleo, a PDVSA, que desviaram dezenas de bilhões. Eles não são só líderes políticos, são os chefões de um império financeiro construído em cima da ruína de um país. E para a gente sentir o impacto humano disso tudo,
Basta olhar para essa frase. Enquanto essa elite acumulava bilhões, o salário mínimo na Venezuela despencou para 50 centavos de dólar por mês. É um contraste tão brutal que define perfeitamente a tragédia venezuelana e o legado do chavismo. Com essa fortuna toda, o Maduro não é um refugiado comum. Ele é, digamos, um imigrante de luxo. E tem vários países que estariam dispostos a estender o tapete vermelho para ele. Vamos dar uma olhada nas opções. A Turquia é, talvez, a principal candidata. E o curioso é que a Turquia é membro da OTAN, uma aliança militar com os Estados Unidos. Mas o presidente Erdogan tem uma relação pessoal bem próxima com o Maduro. A conexão, porém, vai além da amizade. Existem alegações de que a Turquia é uma peça-chave na lavagem do ouro de sangue da Venezuela, refinando esse ouro para que ele possa ser vendido no mercado internacional. Então, para Erdogan, receber o Maduro seria só mais um item na planilha de negócios. Outra opção, essa bem surpreendente, é a Bielorrússia. O presidente Lukashenko, que é um aliado forte do Putin, já disse publicamente que o Maduro seria sempre bem-vindo. O mais interessante aqui é a ginástica geopolítica. Ao mesmo tempo em que é aliado da Rússia, o Lukashenko tem cooperado com os Estados Unidos em outras frentes. Então, oferecer asilo ao Maduro poderia ser visto como um favor ao Washington, sabe? Ajudando a resolver um problemão em troca de algumas concessões. Agora, a opção mais óbvia é, na verdade, a mais perigosa para ele. Fontes da inteligência americana dizem que Cuba, o aliado histórico, teria ameaçado matar o Maduro se ele se rendesse. O motivo? Puro medo. Medo de que a queda do chavismo cause um efeito dominó e derrube o regime em Havana também. Isso mostra que, para Cuba, a sobrevivência do próprio governo é muito mais importante que do seu aliado. Então, no final das contas, tudo se resume a uma grande negociação. E não é uma negociação sobre ideologia, mas sim sobre interesses pessoais, dinheiro e segurança. O jogo final já começou. E aqui a gente vê os termos na mesa. O Maduro quer permissão para ficar com 200 milhões de dólares da sua fortuna e quer passagem segura para ele e para a família. Washington poderia até topar isso para evitar um conflito ainda maior. O grande problema, o ponto que está travando tudo, é a exigência de uma anistia geral para todo o seu círculo de poder. Isso para os Estados Unidos é inaceitável. E é aqui que a gente vê como a posição do Maduro está fraca. A fuga da Maria Corina Machado não foi só uma vitória da oposição, foi uma demonstração de força da inteligência americana. Sinalizou que muito provavelmente existem agentes infiltrados nos mais altos níveis do regime venezuelano. E isso significa que, a cada dia que o Maduro demora para fechar um acordo, a sua posição na mesa de negociação fica pior. E assim, a gente chega na pergunta final. O que o futuro reserva para o Nicolás Maduro? Vai ser um exílio dourado num palácio em Minsk ou Istambul? Uma cela de prisão pelos seus crimes? Ou será que, de alguma forma, ele vai conseguir se manter no poder? A contagem regressiva continua e o mundo inteiro está de olho para ver como esse capítulo da história vai terminar.